pastor? Já parou para pensar que talvez você possa ser o pastor dos seus pensamentos? A parábola de Jesus pode ter um significado mais profundo, não apenas de doutrinar, mas para nos fazer perceber o funcionamento das nossas mentes e de como pastoreá-las para, enfim, preparar o pasto para a meditação. Então vamos citar aqui um trechinho, onde aparece aí essa história do bom pastor. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco, no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou novamente: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. As ovelhas, nesse caso, podem ser nossos pensamentos, que vivem se dispersando. A função do bom pastor é arrebanhá-las, para não se perder o foco no que é importante. O bom pastor é a nossa consciência, no raciocínio do que se deve fazer. Um estranho é todo pensamento de fora, do qual, sem o uso do discernimento, nos faz divagar e se separar do rebanho. Os ladrões são aquelas sugestões que nos envenenam a alma, nos enganam, nos trazem pensamentos de ódio, preconceitos e tristeza. E o assalariado é o que tem a vida mundana, vive para trabalhar ou estudar, e não dedica tempo suficiente à parte espiritual. Então suas ovelhas, ou seja, os seus pensamentos, também se dispersarão em interesses que não acrescentarão em nada em sua vida espiritual. O lobo, o que poderia ser o lobo, senão tudo aquilo que nos devora, nos consome, nos destrói, cada vício, fraqueza, preguiça, que nos afasta do caminho, da condução até o bom pastor. O bom pastor leva suas ovelhas para um lugar protegido. Assim, a sua consciência deve levar seus pensamentos a um lugar verde de bem-aventurança, um lugar onde possam se alimentar dessa paz e dessa segurança. Quando se conversa com um grupo e determina-se um assunto elevado para discussão, é muito comum as pessoas se dispersarem com assuntos banais. Então alguém deve assumir o papel do bom pastor e, de forma gentil, trazer novamente a ovelha desgarrada para o assunto principal. Isso é uma coisa natural da mente, né, gente? Porque às vezes você não precisa nem estar numa conversa. Você pode estar sozinho e estar divagando, né? Começa a pensar numa coisa, depois já está em outra totalmente diferente. Então isso é uma coisa comum da mente, né? Mas enfim, temos um exemplo aqui. Vamos falar dos mestres do yoga.
Aí outro começa a falar: tem um vídeo na internet de um homem que faz yoga dentro da piscina. Ele tem muitos seguidores. Já se desviou do assunto. Ele tem uma piscina enorme, mais longe ainda. O fulano tem muito dinheiro, mas casou com uma mulher horrorosa, mais longe ainda. Alguém sabe o nome daquele carinha que faz o comercial do papel higiênico, de plástico? Esse está boiando. Não é o Juvenal? E se deixar o pensamento disperso assim como as ovelhas, vão se espalhando e o diálogo fica confuso e sem nenhuma consistência. É uma conversa inútil, pois ninguém dialogou sobre nada. Estão todos no subconsciente. Mas voltando ao assunto sobre os mestres, ou seja, rebanhando as ovelhas, né, os pensamentos dispersos. Então, se a gente for ver a prática da meditação, de certa forma ela é isso. É esse arrebanhar os pensamentos. Ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, num começo de meditação, né? Esse arrebanhar os pensamentos. Mas, na verdade, seria o ir além dos pensamentos. Mas, se quiser saber mais sobre meditação, aí assiste o documentário aí, Meditação Pura. Está disponível no nosso canal, tá bom? Tem a playlist aí dos documentários, tem Meditação Pura, para saber um pouquinho mais sobre meditação, yoga pelos mestres, para compreender melhor o que é yoga. E para não me estender muito nesse vídeo aqui, fica a dica dos documentários, tá bom? Para não começar a falar muito de meditação, assiste lá o documentário que tá bem legal. E até a próxima. Namastê. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação?